O ministro da Economia, Paulo Guedes, comparou aí os servidores públicos a parasitas, criticou ali duramente o aumento automático de salário no setor público e comentou que o hospedeiro ali está sangrando, está sofrendo e, portanto, não há mais margem para esse tipo de procedimento dentro da esfera pública. A gente percebe que essa afirmação ela é vista ali de duas formas aqui em Brasília. De um lado, em especial ali, por exemplo, na equipe econômica, há uma ala que defende esse discurso, que diz que isso é fundamental para mobilizar a opinião pública, assegurar ali que esteja alimentado esse discurso de que há um abuso no setor público e de que essa reforma ela é necessária. Do outro lado, em especial ali entre alguns líderes do Congresso, esse tipo de declaração é vista com muita preocupação. Eu conversei, por exemplo, com um líder importante que tratou desse assunto e ele disse que há uma preocupação muito grande ali na questão da articulação da reforma administrativa em não criar um clima ali de terrorismo em relação ao setor público, usando aí os termos desse líder. Ainda assim, entende-se ali que o ministro Paulo Guedes exagera um pouco nesse tom. Uma fala, por exemplo, desse parlamentar é de que uma parcela enorme dos servidores, na verdade, recebe salários baixos. Então, embora uma parcela tenha salários altos, muito mais altos do que se vê até mesmo na esfera privada, dependendo do cargo, não é o que acontece, segundo esse parlamentar, na maioria dos casos. Portanto, é complicado ali, principalmente num ano eleitoral, para os parlamentares responderem à base deles. E lembrando aí que o lobby do serviço público no Congresso é bastante forte. Portanto, os parlamentares em ano de eleição têm uma certa resistência em atiçar demais esses ânimos. Ainda assim, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, nas conversas reservadas, tem feito chegar ao Palácio do Planalto que o ponto principal para aprovar a reforma administrativa está cumprido, que é não mexer em benefícios dos servidores que já estão na ativa. Que se o governo decidir ali patrocinar nessa reforma que vem aí na próxima semana algum item que mexa com benefícios atuais, aí sim cria-se um clima ali de muita dificuldade para aprovar. Mas se por acaso seguir aí esse trabalho voltado para benefícios de servidores que ainda ingressarem no serviço público, aí sim ele acredita que há terreno para fazer essa aprovação, inclusive de maneira rápida. O presidente da Câmara entende que é possível fazer isso sem muita demora e ele dá o prazo ali até o meio do ano com folga. Acha até que pode ser uma das primeiras reformas a passar. Vamos ver se não está tendo ali um pouco de otimismo demais. Uma parcela grande ali do Congresso acha muito difícil isso andar. E isso vale a gente lembrar que o governo tenta aprovar ali a reforma administrativa simultaneamente à votação da reforma tributária, que também é um assunto muito complexo, que envolve muitos interesses e vai exigir ali um esforço de articulação muito grande no Congresso. Ainda assim, também nesse caso, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tem sido taxativo nas conversas com o Planalto em passar a mensagem de que acredita que é sim possível fazer essa aprovação ali dentro do médio prazo, tomando aí esse horizonte do meio do ano como um limite. Mas um outro ponto que um outro líder parlamentar comentou comigo é que, embora a gente esteja num ano eleitoral, a gente sabe que isso vai desviar a atenção dos parlamentares durante uma boa parte do ano, ainda assim, passada a eleição, é possível ainda aprovar alguns rescaldos de projetos importantes do governo. E o que me dizem ali é que o próprio ministro Paulo Guedes tem passado para os parlamentares, para os principais líderes parlamentares com quem ele conversa, a avaliação de que o importante é andar. Se demorar um pouco mais, um pouco menos, tudo bem. O importante é, assim, amarrar o ano com essas conquistas na área econômica, não deixar ali que a agenda das reformas seja abandonada. Um exemplo, por exemplo, é que em uma dessas conversas o ministro Paulo Guedes, como a gente até já apontou aqui anteriormente, disse que no caso da reforma tributária, por exemplo, mais vale uma reforma que seja 60% do que o governo acha bom, do que uma reforma próxima de 100% do ideal e que fique estacionada. Então, portanto, ali há uma consciência ali da equipe econômica de que, muito provavelmente, assim como ocorreu com a própria reforma da Previdência, vai haver aí uma certa desidratação dessas propostas, né? Lembrando que o governo não vai enviar uma proposta de reforma tributária formal. O Planalto tem já
desenhado algumas sugestões, tem apresentado isso pontualmente, mas a informação que foi passada, até pelo time ali do presidente Jair Bolsonaro em visita recente à Band, foi a de que não haverá ali uma proposta consolidada, que vai ser, mesmo uma consolidada de sugestões, que vai ser, as propostas ali estão sendo apresentadas pontualmente para os líderes no Congresso.